Sejam muito bem-vindos à nossa live do Dia Útil. Eu sou o Antônio Ostrovsky e hoje nós vamos falar sobre hierarquia e realidade. Duas coisas que existem no mundo, correto? Elas não só existem, como elas estão dentro de você. À sua volta, né? À frente, dos lados, tudo quanto é lugar. Perceba, a hierarquia, ela existe, ela faz parte da ordem da própria vida. Desde quando? Desde que você nasce, meu filho. Você nasceu, você já tem uma hierarquia ali. E quem que é a primeira hierarquia a ser respeitada? A sua mãe, né? Estou falando aqui do mundo material. Então você tem ali a sua mãe e seu pai. Essa é a hierarquia que vai ser respeitada. Então, você vai se desenvolvendo, vai crescendo e, ao mesmo tempo, porque eles também têm uma prioridade, uma urgência em te criar, eles vão te alimentar, eles vão prover o seu sustento, trocar sua fralda, e você vai se desenvolvendo. E aí acontece lá pela adolescência que o jovem, ele se revolta. Ele se revolta, mas contra uma hierarquia que ela é total. Né? A hierarquia dos pais, ela também tem, você também pode ver essa hierarquia dentro da escola, né? Quando a gente fala do jovem ali, do adolescente. Os professores, não que eles sejam donos ou possam mandar no jovem, mas dentro ali da escola existe uma hierarquia. Quem que vai ensinar, se não o professor? Acima do professor quem está? A coordenação, a direção. Então, essa hierarquia, ela existe, não dá para você negar. E aí o jovem, quando ele chega ali na sua adolescência, ele começa a adotar o comportamento manada. Porque os colegas falam, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E aí ele fica num conflito em que ele ou se adequa aos colegas ali, ao que eles estão falando, ou ele se mantém ouvindo os pais. Que, né, tem um pouquinho mais de experiência, em linhas gerais, do que o próprio jovem. Tem mais vivência, sabe como é que vai funcionar lá na frente, o que acontece no estudar, como é que trabalha, essas coisas práticas da sua vida. E aí ele se revolta com isso e ele prefere se ajustar e entrar num grupo de pessoas que não têm a mínima noção do futuro, que inclusive não têm a menor noção da realidade, eles rechaçam a própria hierarquia para poder entrar num grupo. E aí, né, as portas se abrem para um monte de coisas que você vai lá na frente, lá pelos seus 20 e tantos anos, 30, talvez 40, olhar para trás e falar, putz, que escolha foi essa que eu fiz? Por quê? Porque naquele momento você abandona a hierarquia. Você refuta a realidade. Alguém mais sábio que você te traz ali um ensinamento, te desenha um plano. Não estou dizendo que você tem que seguir cegamente os planos que lhe são postos, né, especialmente na adolescência, pelos seus pais, não é essa a ideia. Mas, em algum nível ali, o que eles te trazem faz muito mais sentido do que simplesmente, vamos lá para o bar do João, com 16, 17, 18 anos. Hoje você consegue entender isso, né? Pelo menos hoje. Mas por que lá atrás era tão difícil compreender um negócio desse? E aí, né, o problema é que, não precisa nem ser lá atrás. Em alguns casos agora, né, pessoas de 30, 40, 50, 60, ainda continuam refutando a existência tanto da realidade quanto dessa hierarquia. E qual é o problema? Eu já expliquei um pouquinho lá nos stories, então vamos aprofundar o tema. A hierarquia, por que ela serve? Porque existe uma ordem no mundo, certo? Você tem lá quem manda em ponto número 1, e aí você vai descendo as pessoas que mandam. Essa hierarquia, conforme você entende, compreende a estrutura, você vai respeitando, você vai dando passos rumo ao seu objetivo. Como assim? Exatamente dessa forma. Se você tem um chefe, e aí a ideia é que, né, não é tão comum, mas que o chefe ele já tenha passado por todos esses degraus para poder chegar lá no cargo de chefia,
Então, em tese, ele sabe como que as coisas funcionam até chegar lá. Então, se ele está naquela posição de chefe, é porque algo a mais ele já fez em relação ao que você que acabou de entrar naquela empresa. É aquela velha máxima. Já chegou no meio aqui da banda tocando e quer sentar na janelinha. Não dá, né? Como é que você vai sentar no meio se você nem compreendeu ali a história? Né? Existem outras coisas que você não vê que aquele chefe está fazendo. E aí a gente cai naquela questão também do empregado. E empregado, todos nós, em algum nível, somos. Né? O que é um professor? Empregado dos alunos da faculdade. O que é quando você está numa mentoria? Né? O mentor, ele, em linhas gerais, é o empregado ali daquele grupo, daquela turma. Né? Bem ou mal falando, é o empregado, por mais que ele seja o mentor. Certo? Essa é a concepção que eu vou utilizar aqui. Então aí você pega ali uma pessoa que entra no serviço, ele assina um contrato, que tem lá, você vai trabalhar de 8 às 18. A sua função é essa, essa e essa. Você assina esse contrato. Você vai receber por isso. Você aceita? Sim, eu aceito. Você está ciente e quer continuar? Sim. Aí você continua. Aí depois de algum tempo, passou a empolgação, que você recebe lá o teu salário, e às vezes ele realmente é baixo para o tanto de coisa que você quer fazer ao mesmo tempo. E aí você começa a levar aquele negócio meio nas coxas. Mas esse chefe não entende, ele não sabe de nada. Não sei porque que ele é chefe. Bom, se ele está lá tem algum motivo. 2. Por que você vai deixar de fazer bem feito o seu serviço, sendo que você foi contratado para aquilo? Porque, pensa bem, se você é contratado e não importa qual é o valor, você aceitou aquilo lá. Se você não faz bem feito, você está sendo contrário a quem você é. Ou não. E aí que entra o problema, né? Se você vai contra os seus princípios e entrega um trabalho mal feito, bom, você está se traindo. Por outro lado, se você, dentro ali daquele contexto, entrega efetivamente um trabalho mal feito, você simplesmente está usurpando daquela função para poder ganhar um dinheiro e não entregar nada em troca. Não é para dar 100% do seu sangue todos os dias, não é isso. Mas veja só, você vai fazer sempre o seu melhor. Você vai sempre se dedicar. Né? Se alguém manda, quem tem juízo vai obedecer. É a mesma coisa que acontecia lá com os pais. É a mesma coisa que acontece numa faculdade, numa escola. É a mesma coisa que acontece em todos os níveis. Então, dentro da família, trabalho e estudo, você sempre vai ter uma hierarquia. E ao perceber a estrutura da hierarquia, você começa a entender a real proporção de cada um daqueles cargos. Por que existe um diretor, uma coordenação, um supervisor e tal, tal, tal? Para que essas funções existem? Para colocar ordem. Percebe? O problema de que cada um desses resolvem é diferente. Né? O dono lá da empresa, ele não vai resolver um problema ali do encarregado da portaria. Ele não vai resolver aquele tipo de problema. Os problemas que ele resolve são de outra natureza, são de outras proporções. E quando você percebe que a estrutura serve para isso também, o que acontece com a sua percepção dos problemas? Ela se torna mais ajustada ao quê? À realidade. Por isso que eu falo hierarquia e realidade. Ao perceber que existe uma hierarquia em que as pessoas tratam dos problemas que vêm a elas de acordo com o tamanho do seu cargo, por assim dizer, elas vão tratar daqueles problemas de acordo com a proporção que eles têm. Eles quem? Tanto a pessoa que resolve quanto o próprio problema. E é isso que nos falta muitas vezes. Você recebe ali uma situação, você está dentro de um momento, de alguma coisa muito específica, e ali dentro você começa a dar uma proporção gigantesca para um problema que às vezes é ridículo. Por quê? Porque você está desordenado. Você não percebe que existe uma hierarquia dentro daqueles problemas. Né? Por exemplo, você tem um prazo para resolver um problema. 1 semana. E tem um outro que você tem até 5 anos para resolver.
Se você não entende o que é hierarquia, você não consegue prestar atenção na questão da urgência e qual que deve ser resolvido primeiro. Então os dois problemas vão, né, a tendência é que você queira resolver os dois ao mesmo tempo. Só que para um você só tem uma semana, o outro você tem 5 anos. Qual que é o melhor a ser feito nesse caso? Exatamente. Você vai se dedicar para resolver aquele que você só tem uma semana para resolver. Adianta você querer resolver o problema que você tem 5 anos para resolver agora, hoje, sendo que tem uma outra demanda maior? Dá para fazer os dois ao mesmo tempo? Depende, né? Depende, né? Porque se uma tarefa só já nos complica, imagine duas. E qual que é o real tamanho dessas tarefas? Mais uma vez, cadê a hierarquia? Aí você tem que resolver sua vida, né? Um caso real. A pessoa vai lá, tá sozinha na vida, né? Separou e tudo, e aí tem um monte de coisa para fazer. Só que não consegue fazer nada. Porque todas essas coisas parecem urgentes, parecem muito importantes. E numa fila de prioridades, todas elas estão listadas na número 1. Tá lembrando do seu trabalho? Quando tudo é uma prioridade? Se tudo é uma prioridade, no fundo, talvez nem sejam, né? Talvez elas nem sejam realmente uma prioridade. Como é que você resolve? Como é que você ordena isso daí se você não percebe que existe uma estrutura por trás delas? É hierarquia. Hierarquia nesse sentido. Existe uma prioridade, coisas mais urgentes, de verdade. Né? Eu já falei para vocês várias vezes que 99% dos problemas são criados por nós mesmos, aqui dentro do imaginário. Então como é que você faz isso com problemas reais ali na sua vida? Como? Primeiro, tem que categorizar. Você tem que montar a estrutura correta para eles. Porque ao determinar a estrutura correta para eles, eles recebem a real proporção. Eles vão ter o tamanho certo. E aí, com o tamanho certo, você vai saber qual é o nível de dedicação que é exigido de você para resolvê-lo. Bem simples, né? Eu sei que é simples. Porque é desse jeito que funciona. Se você tem um pequeno problema e dá uma proporção gigantesca para ele, você não consegue resolver mais nada. Porque ele vai entrar na frente como uma prioridade possível e todos os outros vão parecer o quê? Tão grandes quanto. E aí, se todos os problemas são grandes, é mais ou menos o que Alice fez no País das Maravilhas, né? Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Então, qual deles que eu vou resolver? Não sei. Não vou resolver nenhum, eu vou ficar travado aqui, só pensando, só girando. Né? Quando a gente pensa muito sobre um problema, primeiro, que você não resolve só pensando. Segundo, que você já está gastando energia. E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo e tal? Por que você não para e põe num papel? Resolve um problema. Hoje de manhã eu estava fazendo problema de matemática com o meu filho e ele estava querendo adivinhar a resposta. Tinha lá, não lembro exatamente o que era, acho que era 5 vezes 168, que dá 790, né? Sei lá. Eu sei que o resultado era 790. Acho que era isso mesmo, 5 vezes 168. E aí ele escreveu ali o problema e ficava olhando pela janela, ficava olhando para o lápis, olhando para o teto, tudo bem. Criança, ok. Mas quantas vezes nós não fazemos exatamente assim? Nós temos um problema, nós colocamos ele diante de nós, e aí, ao invés de resolver o problema, a gente fica olhando para o teto, imaginando. Deixa eu ver se aparece a solução mágica aqui para isso. Não vai funcionar, né? Você acha que vai funcionar assim? Uma solução mágica? Do nada? Simplesmente vai descer ali uma luz. Oh, a resposta para você. Não é assim que funciona, né? Não pode ser assim. Não tem como. A resposta, ela só vem quando você se debruça sobre o problema, estuda ele e acha a solução. Acha como?
descobre ela. Não, você resolve o problema. Resolvendo. Né? Vendo do que ele é feito. Deixa eu entender do que ele é feito. Daí porque a hierarquia ela é extremamente importante para você dar, primeiro, essa real proporção a ele, e segundo, a realidade. Não a realidade que você gostaria que fosse, mas a realidade fática, que é aplicada a mim, a todas as pessoas, né? Não tem ninguém aqui, eu ia falar todas as pessoas que estão à minha volta, mas não tem ninguém aqui. Então essa realidade ela é aplicada a todos nós. Existe só uma realidade. Quanto mais você lutar contra ela, mais frustrado você fica. Porque olha só, você reclamar da realidade, falar que ela podia ser diferente, tá, até podia, mas ela não é. E ela não vai se adequar ao que você está querendo, né? Não vai vir uma voz celestial, né? Deus vai olhar e falar, o Antônio gostaria que estivesse mais fresco, vou aumentar o ar-condicionado do planeta. Não vai rolar, né? Não tem nem como um negócio desse. Você entende? A realidade, ela exige que você esteja nela, com ela, para ela. Porque daí sim você consegue, a partir dessa hierarquia, da real proporção, aí você consegue entender, ótimo, o que eu tenho dentro de mim, qual é o meu repertório, o meu conhecimento, o que é possível ser feito nessa hora com os recursos que eu tenho. Porque uma coisa é, se você tem um problema financeiro, e aí você pensa no fulano que é trilhardário, poxa, se eu fosse fulano eu resolveria isso aqui rapidinho, deve ter esse dinheiro no bolso da camisa. Provavelmente sim. Mas aí, né, você não é o fulano e você não tem esse dinheiro dentro da sua camisa. Percebe? Então só ficar ali fazendo conjecturas, imaginando como que seria, é péssimo, porque te afasta cada vez mais da realidade, em busca de uma solução mágica, ou na esperança dela simplesmente surgir, brotar, né? Você acaba, a mensagem do Banco do Brasil aparece aí, ou do Nubank, sei lá, do que você tiver. Você acaba de receber um Pix no valor da sua dívida. Qual a chance disso acontecer? Sinceramente falando. Né? Então, se você não entende, se você não está na realidade, se você quer que ela seja diferente, não vai funcionar. É mais ou menos, forçando um pouquinho aqui a amizade, a questão de uma religião. A religião fast food. Ah, deixa eu ver qual que é que tem aqui. Eu gostei dessa. Não, essa aqui não. Essa aqui eu não gostei, não. Essa não. Ah, eu gostei dessa daqui. Eu vou entrar nessa religião. Essa aqui vai me deixar bem feliz. Aí você vai entrar lá e vai começar a fazer só a parte que você gosta, e a parte que você não gosta você vai reclamar. Então você não está, né, acreditando ali naquele negócio. Você está acreditando só no seu umbigo. Só em você mesmo, né? Porque existe a realidade. Tem uma hierarquia que foi lhe apresentada dentro daquela religião que você escolheu. E aí ali dentro, ainda assim, você fala, não, mas isso aqui não pode ser assim, não. Isso aqui tem que mudar. Eu não aceito ela desse jeito. Meu filho, por que você entrou então? É a mesma coisa lá do emprego. Por que você entrou no emprego? Aceitou aqueles termos? Mesma coisa. Religião, relacionamento. Veja, isso serve para tudo. Tá? Tudo. Dentro do relacionamento existe uma hierarquia, sim. Não estou dizendo que o homem vai mandar na mulher, ou a mulher vai mandar no homem, não é isso. Mas existe uma hierarquia ali em que os dois estão trabalhando juntos para o bem comum. E o bem comum ele está acima do que o bem individual. Sim ou não? Óbvio, né? O trabalho, a mesma coisa. A família, a religião. Percebe? Ou seja, a palavra hierarquia ela pode ser utilizada de uma forma mais comum só para definir cargo mais alto do que o meu. Mas o que ela representa tem tudo a ver com a sua realidade. Porque ela está presente em todos os lugares. Vamos lá. Olha que coisa mais simplória. Você vai fazer compras.
compras. Aí não importa o dinheiro que você tem. A atendente, ela está numa hierarquia superior à sua. Porque se ela fizer a transação do negócio com você, você sai com aquele produto. Se ela não fizer, você não sai. Independentemente do tanto de dinheiro que você tenha. E aí? Percebe? Não é uma relação única e exclusiva de poder, única e exclusiva contratual. De novo, no relacionamento, o bem comum. Os dois querem juntos construir uma casa. Mas aí, um dos dois fala, vou comprar um Opala e vou restaurar ele, novinho. Então, fera, você vai gastar 3 casas nesse Opala, sendo que o sonho dos dois, o sonho conjunto, era o quê? A casa. Porque a casa serviria aos dois. E aí me diga se não existe uma hierarquia. Você percebe essa hierarquia? Né? Ela está nítida. E isso em outras áreas também. Então, quando você tem lá o filho que se rebela contra essa hierarquia, é o primeiro momento ali em que a realidade fala, ó, tchau, eu volto quando você tiver mais juízo. Porque enquanto você não entende que existe tanto a hierarquia quanto a própria realidade, você vai ficar frustrado, vai ficar reclamando, vai achar o mundo injusto. Aí você cai no vitimismo, as pessoas podem falar que você está de mimimi, você pode entrar em depressão porque as coisas não estão acontecendo como você esperava que elas acontecessem. Tudo isso por conta de uma frustração em relação à sua expectativa da realidade, que não vai ser como você quer, porque a realidade ela é em si. Percebe? Ela não se ajusta ao seu gosto. Ela não vai mudar o clima porque você está com calor. No entanto, toda vez que eu lavo a moto começa a chover, né? Impressionante isso, mas isso não vem ao caso. A realidade ela não vai se ajustar à sua demanda interna. A realidade existe para todos. Para absolutamente todos. E o que você faz sabendo da existência dela, sabendo o que é possível fazer dentro da realidade, que é a forma de você conduzir a sua própria vida. Então você estabelece ali uma hierarquia das suas prioridades com a real proporção que elas devem ter, por isso a realidade. Me ocorre aqui o seguinte agora, você pode ter vários problemas, vários, quantos? Sei lá, 1000, até que você tem um problema de saúde, e aí você só tem agora um problema na sua vida. Por que os outros ficam tão pequenos? Porque, ó, te chamaram para a realidade, mesmo que você não quisesse. E aí aquele problema de saúde, ele vai ter a proporção real que ele tem. E aí todos os outros probleminhas, né, os imaginários já vão embora. Você fala, é bobagem, deixa isso para lá, larga a mão disso daí. E os outros vão ter a sua real proporção. Então você vai ter uma hierarquia, uma ordem, uma cadeia sucessiva de afazeres para resolvê-los do jeito certo. Se você tem 10 tarefas para fazer durante o ano, o prazo, né, devia ser o primeiro que você devia observar. Deveria ser o primeiro a ser observado, melhor dizendo. Qual é o prazo que eu tenho para essa tarefa? E a próxima, e a próxima, e a próxima. Então eu vou elencá-las aqui no meu cronograma de resolvimento de problemas. Você dá um nome melhor, né? Porque resolvimento de problemas foi assim, né? Horrível. Dá um nome bonito para isso daí e resolve eles de acordo com o prazo que você tem para resolvê-los. Alguns você tem que fazer agora, outros você pode fazer depois. Mas veja, qual é o tamanho exato dele? E mais, dentro do que eu tenho de repertório, de condição, qual é a minha situação neste momento, quais eu posso resolver? Como? Que recursos eu tenho para isso? E aí não adianta você se revoltar contra essa realidade, porque senão você só vai ficar mais irritado.
E não vai resolver nada e pode perder o prazo. Que prazo? O prazo para esses problemas, né? Digamos que você esteja estudando para uma prova. Ah, mas eu queria ter mais tempo para estudar. E daí você fica revoltado, porque não tem, não estuda, chega a prova e não passa. Né? Como é que você vai passar se não estudou? Entendeu? Então elenque ali a prioridade das coisas. Entenda essa hierarquia e veja como funciona a estrutura da hierarquia na vida. Nos vários momentos, nas várias situações. Que nem eu falei, você vai lá no mercadinho, a atendente ela está numa hierarquia superior à sua. Né? Porque, nesse exemplo, se ela não quiser te vender, ela não te vende, não importa seu dinheiro, acabou. Ela tem o poder de dizer não para você. Dentro da empresa, é o chefe. Dentro do relacionamento, é o bem comum. Os filhos são os pais, dentro da escola, os professores. Ou seja, todos eles têm o seu lugar, o seu tamanho. Assim como os nossos problemas, a nossa capacidade para resolver. E aí, obviamente, precisando de ajuda, você chama alguém para te ajudar. Vai fazer a mudança de uma casa de 500 metros quadrados sozinho? Até dá, né? Você vai demorar 1 ano e 11 meses. Mas se você chamar a ajuda, né, vai mais rápido. Mas o quanto de recursos você tem para isso? É dentro da sua possibilidade. Percebe? Compreende? Faz sentido? Eu sei que faz sentido. Então, encaminha essa live para quem você gosta, para quem vai se beneficiar, para quem está um pouco fora da realidade, se não muito, e para as pessoas que não entendem a importância da hierarquia. Porque justamente sabendo o tamanho das coisas e a ordem delas, quando você ordena isso tudo dentro ali da sua vida, da sua perspectiva, você percebe como resolvê-las. Quais são as realmente urgentes, quais eu posso fazer depois, porque eu tenho tempo para fazê-las depois. E quais são os meus recursos, qual é a minha capacidade para resolver tudo isso dentro da realidade. Não adianta lutar, a realidade sempre vai estar aí, para todos nós. Não existe uma realidade alternativa, nem uma realidade que seja só do Antônio, do João, do Pedro. Não existe. É uma para todos nós. Assim como a hierarquia, que é a estrutura. Tá? Obviamente, né, o meu chefe não vai ser teu chefe, mas eu estou dizendo é da estrutura da hierarquia. E os problemas que você vai dar proporção para eles, de acordo com a sua percepção. Beleza? Muito obrigado a todos pela audiência, pela paciência, e nos vemos na próxima live do Dia Útil. Até mais, pessoal!